Então, desde a idade da infância, né, quando as crianças elas podem ter alguns distúrbios visuais, que a gente acaba percebendo, né, que seria o desvio ocular ou o reflexo vermelho do olho diminuído, né, através de fotografias, né. Então, a gente alerta isso aí, os pais a trazerem as crianças à consulta o mais precocemente possível, se tiver algum sinal de alerta, que seriam esses aí, ou estrabismo, ou a perda do reflexo vermelho, tá? Além disso, o pediatra, geralmente que faz a sala de parto, né, ele também faz esse exame quando a criança nasce. Então, para os pais ficarem mais tranquilos, né, ele é feito por um profissional médico logo que o paciente nasce, né? Esses alertas que a gente faz são alertas que depois, com a criança se desenvolve, ela vai crescendo, os pais podem perceber que já é feito esse diagnóstico quando a criança nasce, ou esse exame, no caso, quando a criança nasce, tá? Reforçando, então, na idade escolar, né? Geralmente ocorrem algumas campanhas para fazer a acuidade visual das crianças na escola, né? Então, quando a criança tem alguma dificuldade de visão, geralmente os professores encaminham também para consultas, mas cabe aos pais, obviamente, prestarem atenção. Se o filho tiver alguma dificuldade, né, encaminhar ele para uma consulta oftalmológica. Lembrando que não existe tempo seguro delas, né, tanto celular quanto computador. Então a gente reforça que a criança ela não tem uma liberdade de ficar quantas horas é na frente das telas, tá? Isso o pai deve controlar também, tá? Dependendo da idade, obviamente, tem um limite e geralmente o médico oftalmologista consegue orientar os pais durante a consulta. Depois, nas idades, quando o paciente já fica mais próximo aí da fase adulta, né, 40 anos, o mais comum que a gente tem é o chamado braço curto, né, que é aquela dificuldade visual para perto, né? Então a gente orienta que os pacientes após os 40 anos façam uma consulta médica para ver como é que está a visão de perto, para evitar esforço visual, dor de cabeça, enfim, desnecessário, né? Às vezes fazer o esforço visual sem a necessidade. Então o óculos para algumas pessoas é necessário e a consulta médica que vai fazer isso aí ser esclarecido, tá? Também aí pelos 40, 50 anos de idade que a gente tem, quando tem uma história familiar presente de glaucoma, né, os diagnósticos mais precoces. Então, se existe alguém na família com glaucoma, a melhor idade para diagnosticar é em torno dos 40 a 50 anos, tá? E o diagnóstico é precoce, o tratamento é tranquilo e o paciente não tem perda de visão, tá? Nas idades já quando o paciente é idoso, o mais comum que a gente tem é a catarata, né? Hoje é a cirurgia mais realizada no mundo, né? Uma cirurgia segura, tá? E a visão retoma para o paciente assim que a gente consegue fazer a cirurgia. É muito seguro a cirurgia hoje e a gente orienta o quanto antes fizer o diagnóstico melhor para aumentar ainda mais a margem de segurança, tá? Então, deixar um último recado, então, para esse dia da visão, dia 13 de outubro, então, a dica fica a seguinte, são fazer consultas oftalmológicas. Nessa consulta oftalmológica, pessoal, não é só fazer o óculos. Às vezes o paciente acha que tem que ir no oftalmologista somente para fazer o óculos. Não, é justamente aí que tem o mal entendido. O paciente, quando ele vai numa consulta oftalmológica, são feitos diversos exames, tá? Desde o início, quando ele chega na clínica, até o momento que ele vai embora. Então, durante esses exames que às vezes passam despercebidos pelo paciente, é que a gente faz a triagem dos principais problemas de visão e evita que o paciente tenha uma cegueira. Tá? Então, fica aí a dica: consulta oftalmológica não é somente para fazer óculos, é para fazer diagnóstico precoce.